Som. Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, vamos observar hoje um segundo recorte da narrativa que temos observado. E eu espero que você traga à sua mente aquilo que nós falamos domingo passado, porque é uma continuação. Ah, pastor, eu não lembro, não tem problema. Ouça a mensagem novamente durante a semana e ouça novamente a mensagem de hoje, que vai ficar bem claro no seu entendimento. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos expor o texto à medida da exposição do sermão. Mas, queridos, após permanecermos por 7 domingos, observando aquele texto na segunda carta de Pedro, quando Pedro ele orienta os crentes a observarem a necessidade de terem em suas vidas algumas qualidades que identificam os crentes, que eles estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Após observarmos essas qualidades, ainda deixamos para o final a última qualidade que Pedro ele menciona. E vamos deixar para depois, porque é importante nesse tempo estarmos parando, olhando para os céus e observando com clareza onde Deus está e onde nós estamos e como Deus está agindo, enquanto nós estamos nos esforçando para cumprir aquilo que Ele deseja de nós. Apenas para lembrar você, tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele pede que façamos na dependência dEle. E é muito comum, irmãos, infelizmente, isso tem a ver com o nosso coração, quando nós começamos a nos esforçar em direção a algo que para nós está claro que Deus deseja de nós, é muito comum nós sairmos do ambiente da dependência de Deus e começarmos a confiar na nossa própria força. E aí nós perdemos o propósito da caminhada com Deus. Então é importante observarmos que esse Deus maravilhoso, que nos chamou para a sua glória, Ele nos pede, Ele nos dá um direcionamento, Ele nos mostra a palavra dEle, para que nos esforcemos para praticá-la. Entretanto, nunca sem Ele. Nunca sem Ele. Por isso, essa pausa, ela é muito necessária. E como nós temos observado, Deus, Ele é aquele oleiro que sempre está fazendo o melhor, está fazendo aquilo que concorre para o bem daqueles que são seus vasos eleitos. E, queridos, todas as nossas privações, que na verdade se transformam em provações, tudo isso, Deus tem usado como parte de sua disciplina amorosa, porque Ele é o nosso Pai, e Ele deseja que nós sejamos participantes de sua santidade, conforme nós vimos em Hebreus 12, de 4 a 13. E, queridos, apesar das situações adversas, apesar de situações dolorosas, e até mesmo situações que nos humilham, entendam, desertos nos humilham. E Deus, muitas vezes, por vezes, Ele nos conduz para os desertos para nos humilhar, para mostrar para nós mesmos como nós estamos vivendo. E nem sempre nós estamos vivendo da forma como nós pensávamos que estávamos vivendo. Nós vivemos, por vezes, declarando coisas sobre a palavra de Deus, mas nós não estamos vivendo da forma que revela que nós dependemos somente da palavra de Deus. E os desertos são ferramentas poderosas de Deus para nos humilhar, mas não apenas para nos humilhar. A humilhação de Deus não é aquela humilhação que nos joga e nos lança no chão. A humilhação de Deus nos leva a nos prostrarmos diante dEle para confiarmos somente na força que vem dEle. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sendo assim, gostando ou não, crendo ou não, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, persevere. Persevere, meu amado irmão, minha irmã, porque Deus está trabalhando. Não apenas na vida do seu povo, Deus está trabalhando na vida dos seus vasos eleitos. E nós estamos falando agora de indivíduos. E em mais um sermão devocional, nós aprendemos que como um vaso, nas mãos de um oleiro sábio, um oleiro amoroso, Deus está trabalhando para nos ensinar que a dependência antecede as ações necessárias. Deus está trabalhando para nos ensinar que a dependência antecede as ações necessárias. Versículo 7, olhe para a sua Bíblia, por favor, diz assim, a continuidade da narrativa. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Meus irmãos, como nós já vimos, essa é a primeira vez que nós lemos que Davi, ele consultou o Senhor desde que ele chegou na Filistia, desde que ele chegou em Ziclag. E isso, meus irmãos, marca o retorno da jornada de fé de Davi. Domingo passado, nós terminamos no versículo 6, que diz assim, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E Davi agora, a partir desse momento, ele vai consultar ao Senhor. E essa é a primeira vez que nós percebemos Davi consultando ao Senhor, desde que ele chegou na terra dos filisteus para morar em Ziclag. Mas Ziclag agora está destruída. A parte sul de Ziclag, ela começou a ser incendiada. Aquele bando que Davi não sabia quem era, inimigos, homens nômades, eles vieram até Ziclag, eles incendiaram a cidade e as mulheres e os filhos foram levados. E eles não sabem como eles estão. Mas anteriormente Davi, devido ao cansaço, o cansaço produz isso. Cuidado com o cansaço. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, devido ao cansaço, ele não aguentava mais ser perseguido por Saul. Anteriormente, devido ao cansaço, ele recorreu aos seus próprios recursos, ele recorreu às suas próprias vontades, ele criou planos para seguir, e ele se afastou da força que vem do Senhor. Mas agora Davi, ele se volta para Deus, humilde, e ele depende do Senhor. O salmista escreveu, o Senhor não faz caso da força do cavalo. O Senhor não se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Daqueles que esperam na misericórdia de Deus. O autor bíblico, ele já nos deixou o relato, o testemunho do futuro rei da nação, do futuro rei de Israel, um rei único, um rei distinto dos demais reis. E o autor bíblico já disse que Davi, ele não se reanimou no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apenas. Davi não apenas se reanimou no Deus de Moisés, no Deus de Samuel. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus pessoal. É assim que termina o versículo 6. Mas, logo após ter se reanimado no Senhor, o seu Deus, isso não mudou as circunstâncias. Isso é interessante. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus,
mas as circunstâncias, elas não mudaram. Nós já vimos que quem mudou foi Davi. Isso faz toda a diferença. Os homens, queridos, de Davi, eles ainda, entenda, Davi se reanimou no Senhor, mas os seus homens ainda estavam revoltados com a situação. Os homens ainda estavam provavelmente colocando a culpa em Davi. Os homens de Davi ainda estavam tensos. As mulheres e crianças ainda estavam desaparecidas e eles nem imaginavam onde elas estavam. Eles nem imaginavam como as mulheres e as crianças estavam. Diante de seus homens, diante de toda aquela pressão, Davi sabia que ele precisava agir. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Davi sabia que uma ação era necessária. Entretanto, meus irmãos, eu creio que Davi, agora, tendo voltado à sensatez, ele passou a agir como alguém que sabia quem Deus era. E ele sabia quem ele era aos olhos do Senhor. No fim, não é isso que mais importa para nós? Sabermos quem Deus é e sabermos que Deus sabe quem nós somos. Antes de tomar qualquer decisão necessária, antes de se posicionar em qualquer direção, antes de seguir novamente os seus próprios conselhos, antes de ceder às pressões externas que o pressionavam a agir, era tempo de buscar o conselho do Senhor. Queridos, quando o rei Saul, ele foi até uma cidade chamada Nobi, cidade separada para que os sacerdotes habitassem. Quando Saul foi até lá, ele estava perseguindo Davi. Ele entendeu que havia um complô dos sacerdotes com Davi, e ele manda matar todos os sacerdotes de Nobi. Não apenas os sacerdotes, mas as mulheres, as crianças, inclusive crianças que estavam sendo amamentadas. Saul mandou matar todos os sacerdotes. E quando ele fez isso, um sacerdote conseguiu fugir. E ele foi até Saul, foi até Davi, e pediu para que Davi o protegesse. E o nome desse sacerdote, que era de linha do sumo sacerdote, era Abiatar. E no versículo 7 diz que Davi convocou Abiatar. Diante de todas essas pressões, ele precisava tomar uma decisão. Ele se reanimou no Senhor, ele manda chamar o sumo sacerdote Abiatar. E ele diz assim: traga a estola sacerdotal. Agora, será que Davi estava pensando em usar a estola sacerdotal, que somente o sumo sacerdote podia usar? Não. Davi sabia que na estola sacerdotal havia o Urim e o Tumim, duas pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Essas duas pedras, elas eram utilizadas pela liderança de Israel em momentos em que eles queriam saber o direcionamento de Deus. Então Davi, ele está consultando ao Senhor. Quando ele pede para trazer a estola sacerdotal, ele não está querendo vesti-la. Ele está querendo que Abiatar venha com a estola sacerdotal e use o Urim e o Tumim para que ele soubesse qual a direção que ele teria que tomar. Mas o mais importante para nós é que o futuro líder e rei de Israel está ensinando, irmãos, algo muito precioso aos seus homens, que o diferenciava do antigo rei de Israel e o assemelhava ao grande Samuel, homem que Deus ouvia. Dois nomes na Bíblia são mencionados como homens que Deus fazia questão de ouvir e responder. Esses dois homens foram Moisés e Samuel. Com essa atitude de Davi, ele se afasta daquela figura do rei Saul e ele se aproxima daquele falecido homem de Deus, Samuel. E meus irmãos, se os homens de Davi quisessem saber como estavam e como recuperar suas esposas e filhos, eles precisavam consultar o Senhor.
eles precisavam do auxílio do Senhor. E entenda algo, Deus, Ele decidiu se revelar neste momento da história somente ao seu servo Davi, ungido por Ele. Eu quero lembrar os irmãos que os livros de Samuel, na Bíblia hebraica, nós não temos 1º e 2º Samuel, nós temos os livros de Samuel. Os livros de Samuel, eles foram lidos posteriormente por aquela geração que por afastamento da palavra de Deus, por desobediência, estavam no cativeiro. E eles leram, meus irmãos, que este homem, o rei Davi, o rei mais conhecido da história de Israel, era um homem conhecido como alguém que dependia de Deus em todo o tempo, principalmente em suas fraquezas, diante de suas imperfeições. Puxa, o pastor está pregando sobre Davi. Não, a questão não é sobre Davi. A questão é sobre o Deus de Davi. Sabe por quê? Porque este Davi, ele só é Davi porque Deus o escolheu para ser este Davi. Achei Davi, disse o Senhor, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E Deus não disse isso apenas por meio de Samuel. O apóstolo Paulo, quando ele está em Antioquia, e ele está dando testemunho sobre o agir de Deus na conversão dos gentios, Paulo menciona esse texto que Deus falou a Samuel em Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Irmãos, Deus decidiu se revelar a Davi como um Deus pessoal. E Davi voltou a depender do seu Deus dessa forma. Davi havia se afastado da dependência. Davi havia percorrido os caminhos dos seus planos. Davi havia consultado apenas a si mesmo. Davi, ele havia entendido que Ziclag era a melhor possibilidade para ele. Ele tinha ido para a Filistia e Deus faz com que Ziclag esteja em chamas. E agora Davi, ele tem que tomar uma decisão. E a decisão é: Senhor, eu persigo esses homens que levaram as crianças e as mulheres. Não sei quem são, não sei onde estão, não sei se já mataram as esposas e as crianças, mas ele consulta ao Senhor. Com toda aquela pressão em cima dele, ele para. Entenda isso, querido. Ele precisa agir, ele precisa tomar uma postura, ele precisa tomar uma decisão, mas ele para. E ele não vai fazer mais nada sem depender do Senhor, sem consultar o Senhor. Versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Eu conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque a forma de saber o direcionamento de Deus pelo Urim e pelo Tumim era assim: Senhor, persigo os homens, lance as pedras. Dependendo da pedra que se destacasse em determinada posição, era a resposta de Deus, sim ou não. Aqui não temos essa atitude, temos o Senhor falando com ele: persiga. Persiga. Mas, irmãos, Deus, além de falar com Davi, Deus, ele consola Davi com a resposta dele. Davi fica sabendo agora que as mulheres estão vivas e os filhos estão vivos. Deus, ele não fica usando o Urim e o Tumim com o seu servo, ele joga o Urim e o Tumim. Abiatar deve ter feito isso. Mas Davi, ele ouviu Deus dizendo, e Deus disse, o Senhor respondeu: persiga, porque você certamente o alcançará, e você vai libertar os cativos, eles estão vivos. Que consolo! Deus é maravilhoso, Deus, ele é pessoal, mas Deus, ele se coloca numa posição de ser achado por aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor.
Ele se deixará ser achado por vós, diz as Escrituras. Que Deus acessível para aqueles que o buscam de todo o coração. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, como vasos entregues nas mãos de um oleiro sábio e amoroso, nossas vidas estão sendo moldadas com os acontecimentos que estão diante dos seus olhos. Você, como servo de Deus, está nas mãos desse oleiro sábio e amoroso, e Ele está usando todos os acontecimentos da sua vida, os atuais, e aqueles que aconteceram no passado e ainda estão no presente, no seu coração. Deus está usando para moldar a sua vida. E o Senhor tem nos dado oportunidades diárias para nos aproximarmos dEle. E como nós já vimos, tudo tem a ver com algo muito maior do que nós. Meus irmãos, aqui não é apenas sobre uma narrativa que conta a história de Davi. Nós estamos aqui com um texto que tem como objetivo mostrar a forma como Deus conduziu o seu povo. E todas as oportunidades que Deus deu ao seu povo de voltar para Ele. Esse povo que não ouviu e foi para o cativeiro. Como nós já vimos, Deus está usando todas as coisas das nossas vidas, porque Ele está purificando para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como está em Tito, capítulo 2, 14. E nós já aprendemos com o Senhor que antes de sermos chamados a esperar em Deus, isso não significa que nós não temos que agir. Esperar em Deus significa depender de Deus, mas com ações necessárias. Se você não tomar uma atitude, as coisas não vão mudar. Entretanto, antes de tomar essa atitude necessária, antes de tomarmos atitudes necessárias, e eu creio que o Senhor já tem falado para você o que você precisa fazer, antes disso, pare e consulte ao Senhor. Pare e consulte ao Senhor. Pois a dependência prática antecede as ações necessárias. Maridos, olhem para mim, por favor. Quando vocês tiverem que tomar aquela decisão importante, não apenas importante, mas necessária, mesmo que você já saiba qual direção você vai tomar, ensine sua esposa e seus filhos a buscarem ao Senhor. Não apenas com o seu modelo, mas faça isso juntos. Busquem ao Senhor juntos. Busquem a face do Senhor juntos. Chame sua esposa, chame seus filhos e consultem juntos ao Senhor. Sabe por quê? Assim como foi com Davi, essa dependência vai ficar registrada para gerações futuras na mente dos seus filhos. Pais não foram chamados para proteger os filhos dos sofrimentos. Pais foram chamados para ensinar os filhos a sofrerem na dependência de Deus. Eu já vi mulheres se casando e quando passaram por crises no casamento, elas sofreram porque elas nunca viram seus pais tendo uma crise, porque os seus pais tinham um plano, proteger os filhos de sofrimentos. Isso não é bíblico. Mostre para os seus filhos que os tempos são difíceis, mas vocês sabem o que fazer em tempos difíceis. Consultem ao Senhor juntos, busquem ao Senhor. Esposas, quando perceberem que precisam tomar qualquer decisão, e a família não está buscando ao Senhor juntos, busque você. Não fique falando, esperando o seu marido tomar uma decisão. Busque você a face do Senhor e auxilie o seu marido, o convide, o convoque, lance sobre ele o peso da responsabilidade dele. Mas se ele não for, chame os seus filhos e comecem a buscar juntos a face do Senhor. Depois Deus vai tratar com o seu marido. Mas não fique esperando. Não espere.
Busquem ao Senhor. Essa dependência será instrutiva. Essa dependência vai edificar a sua casa. Jovem, onde estão os jovens aqui? Não precisa levantar a mão, porque aqueles que não são também vão levantar. Jovem, diante de tantas escolhas, tantas decisões, tantas renúncias importantes, mesmo que o seu coração já esteja inclinado para uma direção, jovem, pare. Imediatamente pare e comece a consultar ao Senhor seu Deus. Mas não faça isso apenas sozinho. Chame outros jovens para orar. Para orar. Sempre que os jovens dessa igreja eles saem para comer, eles mandam uma mensagem. Pelo menos eu acho que é sempre. Pastor, vamos comer alguma coisa? Quando a gente pode, a gente vai, eu e a Tânia. Os jovens é muito bom sair com eles. Eu convido vocês a saírem, se forem convidados, é lógico. Mas os jovens de uma igreja, eles precisam se reunir mais para orar do que para comer juntos. Sabe por quê? Decisões sérias são tomadas nesse período de suas vidas. E vocês precisam estar juntos, buscando a face do Senhor, o direcionamento do Senhor. Irmãos e irmãs mais velhos e maduros da igreja, que os mais jovens olhem para vocês e vejam o que vocês aprenderam. Vocês aprenderam que nós não podemos dar um passo sem antes consultar o Senhor e depender do Senhor o tempo todo. Homens e mulheres mais velhos da igreja, vocês estão aqui para serem modelos de fé para os mais novos. Isso é uma questão de sabedoria antes de tomar decisão? Sim. Mas é muito mais que isso. É uma questão de dependência intencional. Assim como Davi, nós não podemos dar um passo sem consultar ao Senhor. Antes de tomar uma das decisões mais sérias da minha vida, eu fiquei por mais ou menos 1 ano em jejum e oração, chorando diante do Senhor, perguntando: Senhor, saio ou não? E vocês sabem do que eu estou falando. E Deus falou: sai imediatamente. Mas antes, eu parei. E essa parada foi de 1 ano. Eu não sei quanto tempo você precisa parar antes de tomar sua decisão. Mas você precisa parar para consultar o Senhor. O diferencial entre aqueles que têm fama de que são homens e mulheres de Deus, daqueles que de fato são, não está no tempo de vida cristã e nem no conhecimento teológico. O diferencial está na dependência de Deus. Uma segunda lição nos ensina que, como um vaso que está nas mãos de um oleiro sábio e amoroso, Deus está trabalhando para nos ensinar que as nossas convicções de fé, elas devem nos manter focados, mesmo quando as perdas são reais. Deus está nos ensinando que as nossas convicções de fé devem nos manter focados, mesmo quando as perdas são reais. Versículo 9 e 10 diz assim: Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Não é interessante? Parece que não tinha nada mais para dar errado. Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Davi, ele voltou-se para o Senhor em dependência intencional. Davi, ele ouviu Deus falar que conseguiria trazer de volta as mulheres e crianças, mas eles ainda não sabiam o número do bando que eles perseguiam.
Eles não sabiam exatamente para qual direção seguir. Deus não falou. Eles não sabiam quando eles iriam encontrar aquele bando. E eles eram apenas em 600 homens. E o texto diz, irmãos, que devido ao cansaço, 200 ficaram para trás. 200 ficaram para trás. E eles não puderam mais acompanhá-los. Preste atenção no que eu vou te dizer. Por vezes, Deus nos conduz por caminhos em que as perdas, elas são inevitáveis. Porém, as nossas convicções de fé devem nos fazer prosseguir. O versículo 10 diz que Davi e seus 400 homens continuaram. Eles tinham 600. Davi e seus 400 homens continuaram a perseguição. Os 200 ficaram para trás. Isso não estava no projeto de Davi. Quantos homens eles teriam que enfrentar? Eles não sabiam. Mas a convicção de Davi não fazia se preocupar com números. A convicção de Davi não o levava a se preocupar com limitações, com a falta de provisão. Entenda, Davi voltou, Davi lutou com um gigante sozinho, quando todo o exército de Israel estava tremendo de medo dos filisteus. Davi não tinha preocupação com isso. Ele voltou a depender de Deus. Então, para ele não importa as perdas. Ele se mantém firme em suas convicções. Quando ele ouviu, irmãos, quando ele ouviu que Deus disse para ele: Davi, persiga, porque você vai alcançar e você vai trazer de volta as mulheres e os filhos. E de repente, 200 homens ficam para trás. Não são 20, não são 2. 200 homens ficam para trás. O texto fala que Davi continuou com seus 400. A voz de Deus nos faz prosseguir, mesmo quando as perdas imprevistas, elas são inevitáveis. Inevitáveis. Você sabia que para andar com Deus, as perdas imprevistas, elas não impedem a jornada. Sabe por quê? Porque a fé sustenta a confiança. Redundante, pastor. A fé sustenta a confiança, sim, é redundante de forma proposital. A sua convicção de quem Deus é mantém você firme com o seu espírito confiante em Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre nos surpreende com as suas provisões. Isso é um trampolim para a nossa última lição. Como vaso nas mãos de um oleiro sábio e amoroso, estamos caminhando para o fim. Deus está trabalhando para nos ensinar que a sua provisão nos encontra segundo a sua graça. Meus irmãos, essa verdade se sustenta em toda a Bíblia, que a provisão do Senhor nos encontra segundo a sua graça. Eu não vou ler o texto, mas o que eu vou falar está dos versículos 11 até o versículo 16, a parte A, você pode ler na sua Bíblia. Davi, ele prosseguiu com 400 homens em direção ao deserto. Quando eles estão passando na região de um campo, eles se deparam com um homem egípcio. Esse homem egípcio, ele está fraco. Esse homem egípcio, ele está doente. Então a primeira coisa que Davi faz é ordenar para que os seus homens cuidem daquele homem. Então os seus homens, eles alimentam o homem, os seus homens, eles dão água para o homem, porque aquele homem, ele estava 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E logo depois que Davi cuida deste homem egípcio, Davi se aproxima dele e diz assim: quem você é? De onde você vem? Ele diz assim: eu sou um escravo. E o meu senhor, ele é um amalequita. E nós invadimos a região, uma região ali da terra de Judá, e nós também invadimos Ziclag e colocamos fogo nela. Nós invadimos Ziclag e colocamos fogo nela.
Aí Davi olha para aquele homem, eu creio, meus irmãos, eu creio, tá? Que Davi riu por dentro, assim como você riu. Porque Davi era um homem dependente de Deus. E Davi pergunta para ele, você pode me levar aonde eles estão? Aquele homem diz assim, olha, se o senhor prometer, jurar pelo Deus, o seu Deus, que você não vai me entregar ao meu senhor, Amalequita, eu levo o senhor até lá. E o versículo 16, ele começa dizendo assim, e este homem levou Davi até eles. Davi não sabia quem estava perseguindo, Davi não sabia como chegar até eles, e de repente ele encontra um homem egípcio, servo de um amalequita, que diz que eles tinham invadido uma cidade chamada Ziclag, e eles botaram fogo em Ziclag. Pergunta, qual a probabilidade disso acontecer sem ser a provisão de Deus? Davi teve sorte? Não, não existe sorte para quem anda com Deus, existe somente Deus. Davi havia acabado de experimentar perdas imprevistas, 200 homens ficaram para trás. Você pode imaginar o coração desse homem? As coisas não estão fáceis, as coisas já estão difíceis. Ele tem só 600, ele não imagina o exército que vai encontrar. E de repente 200 ficam para trás, ele continua, ele está convicto no que Deus falou. Aí ele encontra aquele pobre homem lá. E aquele homem dá a direção. Aquele homem diz que levaria até eles. E aquele homem fez exatamente isso. Que lição maravilhosa, sabe por quê? Davi, ele não foi atrás da provisão de Deus, a provisão de Deus o encontrou. A provisão de Deus o encontrou. Que lição maravilhosa que deve ter sido para os primeiros leitores do livro de Samuel. Que lição maravilhosa, irmãos, ela é para nós hoje. A provisão nos encontra segundo a sua graça. Meus amados, amados vasos nas mãos de um oleiro. Nós somos encorajados a olhar para o Senhor como o nosso soberano provedor. O nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou que é impossível segui-lo sem perdas. É impossível. Ele diz assim, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, terá que perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará a vida. Mateus 16, 25. Porém, o que nós estamos observando no texto, é que nós também, após consultarmos ao Senhor, quando temos que tomar decisões muito sérias em nossa vida, nós tomamos uma direção na qual nós não temos todas as informações necessárias para chegarmos aonde nós devemos estar. Nós devemos ter a consciência que nesse processo perdas são inevitáveis e algumas necessárias, para que dependamos mais do Senhor. Assim como Davi, queridos, nessa jornada às escuras, porque Deus não dá todos os detalhes. Eu já falei isso para os irmãos. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo na Bíblia foi aquela decisão de Abraão de sair da terra, da sua terra e da sua parentela. Abraão, sai para uma terra que eu vou te mostrar. Ok, Senhor, o caminhão de mudança está lá na rua, o motorista está esperando. Para onde eu dou? Qual o endereço que eu coloco no Waze para ele? Deus fala, não tem. Só entre no caminhão e ande. Eu vou mostrar o lugar. E Deus vai falando, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Ou seja, andar com Deus não significa ter todo o percurso nas minhas mãos. Não tenho. Ele não dá. Sabe por quê? Porque se desse, a nossa independência seria quase que imediata. Eu sei chegar, Senhor. Pode deixar comigo. Vai ser do meu jeito. Algumas perdas são inevitáveis
imprevistas, mas inevitáveis. Nós perdemos recursos que são importantes para nós. Nós perdemos saúde, que é importante para nós. Nós perdemos pessoas que nós imaginávamos que estariam conosco até o fim do percurso. Nós perdemos projetos pessoais porque nos afastam do que devemos fazer. E todas essas perdas que não estavam previstas por nós, já estavam por Deus. Eis a questão. Nenhuma dessas perdas deve nos impedir de seguirmos em frente. Sabe por quê? Porque a provisão de Deus sempre nos encontrará em nossa jornada. Confie nisso. Creia nisso. Quando a mulher samaritana, ela foi àquele poço ao meio-dia, ela foi àquele poço retirar água porque ela tinha que ir. Ela tinha que ir. Era a responsabilidade dela, ela precisava fazer aquilo. E ela escolheu ir naquele horário, porque naquele horário era um horário que não teria quase ninguém no poço. E ela vai, ela tinha que ir. Mas ela nunca imaginou que quando ela chegasse no poço, a providência de Deus estaria lá, esperando por ela. A providência de Deus foi até ela, porque quem foi até o poço foi o Senhor. Ele se assentou no poço, e ele sabia que ela estava indo para lá. Então aquela mulher, ela foi alcançada pelo Deus das provisões eternas. E ela experimentou essa verdade. Meu irmão, minha irmã, vaso nas mãos do oleiro. Se a providência de Deus nos encontrou uma vez, quando Jesus Cristo veio até nós, sua provisão nos encontrará em toda a nossa jornada de fé. Sabe por quê? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. O nosso Deus é a luz que derrama a luz em nossas trevas. O salmista disse isso. Ele é aquele que derrama luz nas minhas trevas, mas Ele é a própria luz. Deus, Ele não é provedor porque Ele provê. Deus, Ele é provedor porque faz parte do caráter do Senhor a provisão. Ele não é o Jeová que se torna Jirê, Ele é o Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. E a nossa confiança não está naquilo que Ele faz, está no caráter de Deus. E se você crê que Deus está conduzindo todas as coisas para o seu bem, persevere. Sabe por quê? Deus está trabalhando em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Eu convido você a orar comigo. Mas antes de orar comigo, eu convido você a orar ao Senhor. Eu convido você a falar com o seu Deus. Eu convido você a dar uma resposta ao Senhor. Talvez haja alguém aqui que não conheça o Deus que eu preguei, que não conheça o Deus, que não conhece o Deus que nós cremos. Talvez haja alguém aqui que foi atraído por Deus para ser encontrado ou encontrada por Ele. Então essa noite pode ser noite de salvação para você. Fale com Deus e se entregue a Ele. Reconheça Jesus como único Salvador. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque nós estamos reunidos pelo nome e no poder do Senhor. Glorificamos o Teu nome porque tudo aquilo que o Senhor faz tem a ver com aquilo que o Senhor é.
Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque temos aprendido que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas como aquele oleiro soberano, mas não apenas soberano, mas um oleiro sábio e amoroso, que tem usado todas as nossas humilhações, fraquezas, dificuldades, lutas, para nos ensinar lições preciosas, que nos tornam mais dependentes do Senhor. Ah, Senhor, nós não sabemos onde o Senhor está mexendo na vida desta igreja. Nós não sabemos onde o Senhor está colocando o seu dedo poderoso e santo na vida de vasos que aqui estão. Há coisas, Senhor, que só o Senhor vê. Há coisas que só o Senhor pode mexer, nem nós mesmos conseguimos perceber. Mas nós glorificamos o Teu nome porque estamos em Tuas mãos. Estamos em Tuas mãos. Experimentamos, Senhor, e temos experimentado a ação do diabo em nosso meio, mas ele não tem poder diante do Senhor. Ele não pode impedir o que o Senhor está fazendo. Ele não pode nem remover a semente plantada, se o Senhor determinar que ali produza muitos frutos. Não há Deus como o Senhor. O Senhor está assentado num alto e sublime trono e reina poderosamente sobre todas as nações, e o Senhor reina em nossas vidas. O Senhor reina nesta igreja. O Senhor está no trono, Senhor. Mas os teus olhos enxergam as trincas, as manchas, as imperfeições. E o Senhor nunca permitirá que vasos eleitos permaneçam assim. O Senhor está usando todas as nossas circunstâncias para nos purificar, para nos santificar. E como o Senhor tem feito isso? O Senhor tem derramado a luz do Senhor em nossas trevas. E nós louvamos o Teu nome. Esse brilho celeste que nos guia é o brilho que nos conduz até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguma alma neste lugar que ainda não pertence ao Senhor, nós rogamos ao Senhor que pelo Teu poder o Senhor faça produzir vida em vale de ossos secos. Se há crente aqui, vivendo uma vida totalmente distante de tudo aquilo que temos ensinado, que o Senhor, com a sua graça, amor, poder e santidade, remova esse meu querido, essa minha querida, desse estado de letargia. Lance, ó Deus, o combustível do Senhor e faça reacender essa chama para a glória do Teu nome. Queremos queimar por dentro pelo Senhor. Senhor, remova de nós todo e qualquer tipo de religiosidade que nos afasta do Deus vivo. Venha até nós, venha sobre nós, com poder e graça, porque o Senhor é um Deus bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Pedimos essas bênçãos no nome de Cristo, aquele que nos encontrou no poço, aquele que abriu os nossos olhos, aquele que nos deu, Ele próprio, como sendo o presente do Senhor. E hoje, ó Deus, dentro de nós flui essa água viva que jorra para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Senhor em nossas vidas. Vamos agora, ó Pai, nesse culto solene, cantar o último louvor que fala, Senhor Deus, sobre essa verdade do Senhor sobre nós. Receba a adoração do Teu povo, porque nós estamos aqui para isso. É o que te pedimos no nome do Senhor. Amém e amém. Convido você